Bem-vindos, Na Argentina. bitcoinheiros. Opa, desculpa. Sem problema. Bem-vindos, bitcoinheiros. Opa! Uau. Saudações, 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 saudações. saudações, corintianas, são paulinas, palmeirenses, salve santistas. É isso aí. Pessoal, tem uma... Vocês lembram que a gente falou da mensagem do Joãozinho? Que ele mandou uma mensagem pra gente, perguntando... Até esqueci a mensagem. Ah, ele falou que ele deixava na corretora porque ele tinha receios com relação a deixar numa hardware wallet, ele não sabia usar. A gente deu umas orientações para ele. Esse Joãozinho já foi melhor, hein, Ivan? Ele era esperto, né? Então, ele mandou outra mensagem pra gente. Ele falou o seguinte, ele adorou o programa, ele gostou da sugestão que a gente deu dele pegar uma carteira aí de celular e brincar, né, de simular que ele perdeu a chave, recuperar, para ele começar a entender como é que funciona o negócio e se sentir mais seguro para tirar da corretora e fazer a custódia aí dos BTCs dele. Mas ele perguntou o seguinte, como que eu faço se eu morrer, como que eu faço para que minha família tenha acesso a isso? E de início, a minha reação foi, cara, é normal como se você perdesse a tua chave do banco, né? Só que é mais comum do que a gente imagina que pessoas não preparem as orientações sobre a sua herança e que morram e a família às vezes não sabe que propriedades a pessoa tem, onde tem conta no banco, quanto tem, com quem... É muito comum, né? É muito comum as pessoas não se prepararem para a morte e preparar como os seus herdeiros vão ter acesso ao que... E pode ser desde a coisa mais simples, né? Uma própria conta no... Quantas contas a pessoa tem no banco. Especialmente jovem, né? Quanto mais jovem, ainda menos preparado, porque, né, não tá pensando nisso, isso tá muito à frente, né? Nunca, não tá no topo das prioridades, acredito, de alguém. Eu fiquei pensando aqui se alguém for atrás das minhas contas em banco. Sei lá. Não vai encontrar nada. Vai pegar Não encontrar dívida. nada. Vai encontrar, vai. Dívida. Mas, cara... Se alavanca. Não, muito bom. Então, eu acho que para dar essa resposta ao Joãozinho, primeiro a gente deveria falar dos problemas que são comuns e acontecem quando pessoas morrem jovens ou não tão jovens, mas que simplesmente não preparam, não pensam que vão morrer amanhã e não preparam nada, nenhum tipo de orientação para a família. Vamos esquecer BTC. Sem Bitcoin, Sem só Bitcoin. Já na vida no banco. Em geral. Em geral, exatamente. Conta no banco. Às vezes o cara tem uma segunda família, a família não sabe, né? Acontece isso também. Já ouvi Às casos. vezes uma terceira. Uma terceira família. Ou o cara, ou ele tem guardado. Já ouvi também, às vezes deixa algum tipo de orientação com alguém, algum advogado, algum contador, né? Mas depois a família precisa confiar que essa pessoa está passando as informações corretas do que tem e do que deixa de ter. Então, falem aí. Fala aí. Não, e só um comentário ainda antes de Bitcoin, que é, se a pessoa tem contas nos bancos padrão do país onde está, mesmo que a família não saiba, e vai ser mais chato para a família, mas consegue chegar lá, com uma dificuldade que não é alta. Agora, se o cara tiver algo guardado em espécie, né? Tipo, seja dinheiro, ouro, joias, o que for, em algum lugar, é um mega problema. E se o cara tem uma conta no exterior, nem sequer se sabe em que país é, a probabilidade daquilo se perder para sempre não é desprezível, não é? Então, estes problemas que são reais e que não têm nada a ver com tecnologia, muitos deles aplicam-se exatamente iguais ao Bitcoin. Tem que confiar em alguém, em quem confia, que mecanismos. Felizmente, o Bitcoin acho que até permite um grau de controle que nenhuma dessas soluções permite. Com os time logs e não sei o quê. Depois já podemos falar sobre isso com calma. Mas na verdade, o mundo real é complexo. É um tema complexo e se a pessoa não se planejar,
é tão possível perder tudo noutro bem como no Bitcoin. Ou seja, Inúmeras fala vezes, aí. por exemplo, a gente coloca coisas, ouro, joias, em caixas no banco, por exemplo. Já há vários casos de que essas caixas, de repente, o que estava dentro some. E se a pessoa, né, que deixou a herança não avisou que tinha, mesmo se avisou também, aí sumiu, já era. Está no banco, está confiando no banco. Acontece também. Acontece, por exemplo, no estado de Delaware, eu escutei recentemente aí, se você compra ações, por exemplo, e você tem armazenado em Delaware, se você faz um buy and hold, hodl dessas ações, acho que 15 anos, se ela ficar parada, o estado de Delaware confisca, porque tem uma lei lá de que tipo não pode deixar parado bens. É um esquema tipo meio, acho que é para evitar, ou seja, se a pessoa deixou parado, significa que desapareceu, sumiu, então o estado toma para ele. Então tem todos esses tipos de coisas aí pequenas que ninguém, né, tá pensando nelas e que podem acontecer com todos esses outros bens aí que você pode pensar em deixar como herança, e que talvez o Bitcoin, apesar das desvantagens, entre aspas, né, de ser mais difícil você confiar em um terceiro, deixar suas chaves com o terceiro, te dá uma autonomia maior, uma certeza maior, aí como o Becas falou, de que você tem, né, posse daquilo, que aquilo vai chegar para os seus herdeiros, eventualmente. Ou seja, resumindo o que vocês estão falando, independente do Bitcoin ou não, é importante que cada indivíduo tenha a consciência e a capacidade de transcender a sua existência e planejar o seu pós-vida, planejar a sua morte, o que vai acontecer com os seus bens, como eles vão ser passados para os seus herdeiros. Fala aí, ela. Até onde eu sei, eu acho que 100% da nossa audiência ainda é mortal. Então, acho que 100% da nossa audiência tem que seguir religiosamente essa recomendação do Ivan. Muito, muito bem observado, Alan. Ainda, né? Vamos ver se esse negócio mudar um dia. A gente avisa aqui no Bitcoinheiros. Sim, sim. Em primeira mão. A não ser que o Ray Kurzweil esteja assistindo aí o nosso programa, ele é exceção aí à regra, mas de resto... Quem? Aquele Ray cara, Kurzweil. Ray Kurzweil. Uma? Pois é, depois eu vou te mandar. Depois o Alan te manda. Beleza. Bom, se você não for Ray Kurzweil, você tem que ter um protocolo, você tem que ter um jeito de avisar sua família. A flexibilidade que o Bitcoin te dá de fazer isso é enorme, porque você pode inventar uma história, só tem que saber como passar essa história para os seus descendentes de alguma forma antes de você morrer, de preferência, ou uma dica para essa história. Enfim, você tem a flexibilidade de passar a informação sobre a sua chave de infinitas formas. Sim, antes da gente ir para algumas possibilidades, não vou né? citar as formas. A gente vai falar de algumas formas, mas antes da gente ir para isso, só uma coisa que eu acho que é importante citar, que a gente falou no último programa, a questão da não confiscabilidade, né? Então, a vantagem também que o Bitcoin tem com relação a uma conta regular no banco, por exemplo, é que se por qualquer motivo for decidido que a sua família não deve ter acesso por um tempo determinado ou indeterminado ao que você tem na sua conta bancária, de qualquer banco que seja no Brasil, a tua família não tem como ter acesso. Não vai ter como ter acesso. E essa é a diferença com o Bitcoin, né? Ou seja, independente do que alguém falar, desejar, quiser impor uma lei, se a tua família tiver acesso à chave privada, a tua família terá acesso aos Bitcoins. Os seus herdeiros terão acesso. Em tese, se você passar diretamente de você para eles, peer-to-peer, vocês não estarão sujeitos às regras legais da sua jurisdição. Tudo isso. Perfeito. Tá bom. Sim, não houve nenhuma transferência. Foi tipo, o Bitcoin ficou no lugar, tá no mesmo... Não mudou. O TXO não trocou de O Bitcoin não tem titularidade, né? O que você tem a chave, exato. Sem chave, depende da jurisdição. Rede. Depende da jurisdição, mas hoje em dia, por exemplo, em Portugal,
é perfeitamente tranquilo qualquer tipo de transação desse género. Não tem nenhum imposto e não tem que declarar a ninguém. Perfeito. Agora, será que a gente pode falar de alguns exemplos, o que seriam situações, como alguém poderia se preparar para que os herdeiros tivessem acesso a essas chaves privadas? Acho que o exemplo mais simples e básico que a gente pode dar é confiar em alguém, né? Você tem um herdeiro que ele saiba, ao menos saiba que você tem, certo? Em algo você vai ter que Saber que confiar, tem que seja no seu buscar. procedimento, seja numa pessoa, né? Você vai ter Ah, que confiar que alguma coisa vai conseguir passar essa informação aí. e tudo tem risco, né? Às vezes, um procedimento muito bem bolado tem um risco se tiver algum bug. Ou Quanto tem mais risco de ser muito complexo, complexo e as pessoas não entenderem também. Às vezes é mais arriscado confiar no procedimento do que numa pessoa de grande proximidade, né? É complicado. Então, o sistema, eu acho que o mais simples de todos é escrever essas chaves de recuperação ou divididas ou não divididas e confiar a alguém que guarda num lugar super seguro e tal. Isso é o mais simples, o mais básico, não dá grande confusão de resgate, né? Depois, Isso não sei, funciona para pessoas que têm pequenas fortunas, né, Beca? As grandes fortunas já fica um pouco complicado, né? Não, não, mas independente, acho que se é grande imagina fortuna, um estamos falando sisteminha, por aí. exemplo. Você tem uma pessoa de confiança, é você e outra, que no caso de alguma das duas deixar de estar, é improvável que as duas ao mesmo tempo, ou seja, evitem viajar juntos, evitem fazer coisas onde tem exposição de risco juntas ao mesmo tempo. Uma delas expirar, aquela pessoa fica responsável a passar, né, a tocha aí para uma segunda e sempre ter pelo menos duas pessoas com ciência de qual é o esquema de backup daquela chave, para ela se perpetuar e seguir na Não família. acho que seja, eu acho que é o mais simples, Isso é o mais, não né? acho que seja tão arriscado assim, depende muito, obviamente, da confiança da pessoa e da segurança da guarda em si, né? Existe Mas uma, depois, então, por isso que eu falei que é para pequenas fortunas, porque uma grande fortuna dividida entre duas pessoas, existe uma exposição aí É um complicada, né, risco. dessas duas pessoas. é, A sequestro, o, essas coisas, enfim. isso, mas por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu acho que é talvez o básico do básico, não é? Porque não exige grau de sofisticação nenhum, e qualquer pessoa pode fazer, tem que ter uma mini confiança, que é, por exemplo, dá uma segunda pessoa, a segunda pessoa guarda num cofre do banco, daqueles que ela tem que abrir e o banco tem que abrir junto, tá? Tipo, o banco não pode, no exemplo do Dov, o banco não pode ir lá e abrir nada, Não né? sei, é que aconteceu, eu não E lembro agora o aí, caso, mas aconteceu exatamente nesse tipo de mas o Dov, isso é meio mundo de não, bilionários que tem esquemas desses e tem funcionado ao longo dos séculos, né? não, Sim, só que Podemos você, achar o falhas. trust tá aí, né? funciona até que não funciona. É isso que eu Podemos tô achar falando. falhas em tudo, até Casos. no Fort Knox, mas dos mais difíceis de quebrar é os cofres dos bancos fora do Brasil. Aqui foi o Tá único certo. lugar do mundo onde eu vi um rouba-cofres, nunca tinha visto uma coisa desse género. Mas, tirando isso, pô, são séculos e séculos de resiliência, né? Então, eu acho que isso é o básico e funciona para muita gente, né? Depois, complicando um nadinha a mais, dá, por exemplo, a dividir, ainda sem complicar muito. Você tem 24 palavras, põe 12, o cara tem num banco em Nova Iorque, outro tem num banco em Paris, e são duas pessoas diferentes, caramba, aí muito mais difícil e ainda sem tecnologia. Tecnologia zero. Só um pequeno detalhe aí no que você está falando de dividir, Becas, dividir com Shamir Secret, porque sem Shamir Secret, matematicamente, você aumenta o Sim, risco de brute force da sua chave. Então, se for para exatamente. dividir, a própria Tem razão. Trezor já tem um Boa, esquema muito fácil disso, a Shamir Secret vai dividir em alguns pedaços, boa e nota. aí A Trezor fica... tem Shamir Tem Shamir. Tem. embutido? Tem. É uma boa nota, boa nota. E aí, pronto, aí quer dizer, aquela pequeníssima possibilidade de roubarem o banco, meu Deus, né? Torna
Não, você faz em 3, guarda 2 em banco e uma num lugar onde os dois sabem onde está. Não, se bem que aí complica, porque com 2, ou seja, uma das partes poderia passar a perna. Enfim, mas tem que confiar na pessoa, né? Depois você Você tem pode, que por confiar em exemplo, alguém no final. Você tem que confiar em alguém no final ainda bom, tudo bem, dá para confiar. estamos listando, mas aqui, por exemplo, se dividiu, já o grau de confiança não tem que ser tão alto, né? Já melhora nesse aspecto. Aumenta a complexidade. Ainda não, porque, desculpa, não só, confiar no só corrigir o banco. que o Dov... Não, sabe o que é, Dov? Ele pode fazer um Shamir 2 de 2, ele tem uma cópia a pessoa que ele confia tem a cópia A e o banco fica com a cópia B, entendeu? Então essa pessoa não tem como pegar tudo, o banco não tem como pegar tudo, essa pessoa tem como, quando morrer, tem que pedir para o banco, vai ter que ter acesso a esse cofre para pegar a parte B e com a B conseguir ter acesso à chave inteira. Isso, e pode ter em 2 bancos. Não, Então, eu pensei em um 2 de 3 para ser algum dos bancos der ruim. sim. Tipo, se um dos bancos, você vai confiar no banco a chave, Não, uma vai há uma ser ordem judicial que bloqueia, por exemplo. ou isso, algumas tem que deixar Ordem isso. judicial numa jurisdição e bloqueia. E você tem 2 Isso. bancos, 2 jurisdições. Que uma não bloqueia e a outra você tem acesso que está fora do banco e aí você tem 2 de 3. Tá. Ou seja, pensar, né, sem qual é o seu tecnologia, modelo de risco, né? ou seja, quase sem tecnologia, você já consegue ter um grau de controle de risco brutal. Brutal. Sem tecnologia praticamente nenhuma, só divisão, não é nada. É uma divisão inteligente, claro. Mas também é curioso, né? Outra interessante é, se você quer, eu quereria ao contrário, mas imagine que você quer, não, eu quero que seja tudo dentro da lei, com o advogado de partilha, não sei o quê. Você pode deixar uma peça essencial no seu próprio banco, em que só já com um mandato judicial é que alguém vai poder acessar. Né? Estou dizendo, eu quereria o contrário, mas alguém que queira isso, para garantir que já houve um processo de partilha e tudo, pode inclusive deixar uma parte no próprio banco e só os herdeiros já legais, com o juiz e não sei o que, é que vão ter acesso. Você pode também fazer você pode também lacrar em cartório, né? Um testamento. Claro que aí você tem que confiar na segurança do cartório de não vazar essa informação. Mas é teoricamente lacrado. Você vai no cartório, acho que custa R$200, e você faz um testamento em vida lá e tchau. Eu não recomendaria fazer isso, mas... Eu também não, mas é possível. Agora, outra opção, que acho que a gente comentou por cima no último programa, tem empresas que já estão fazendo isso para ajudar nesse processo de dividir as chaves, ou no caso seria um multisig, ou seja, é a mesma coisa que o Becas comentou de uma gaveta, de um cofre num banco que precisa de 2 ou 3 chaves para abrir, então o banco tem uma chave, você tem outra, o banco não consegue abrir sem a tua cópia, e tem empresas já que estão facilitando isso. Ainda é caro, ainda é para poucas pessoas que têm grandes fortunas, mas a tendência é que isso fique cada vez mais acessível e mais barato. Como isso funciona? Imagina que essa empresa, né, tem a Casa Rodel, tem a Unchained Capital, eles te ajudam no setup de uma carteira multisig, que é esse exemplo que a gente deu, uma caixa no cofre de um banco que você precisa de 2 ou 3 ou mais chaves para abrir. Você fica com uma, a empresa fica com uma e uma pessoa que você confia, um herdeiro, fica com uma. Ou seja, se você morrer e esse teu herdeiro não tiver acesso à sua chave, esse teu herdeiro tem uma chave, ele tem que ter essa chave, e a empresa tem a segunda chave. E com 2 de 3, vocês conseguiriam mover os fundos dos seus bitcoins. Essa é uma opção também. Aí, ainda não é acessível, mas em breve acho que vai ser acessível aí para mais gente. Quanto custa essa opção, Ivan? Puxa, é caro, Alan. Eu não achei que lembro. uns $300, não era algo assim? Começa o plano básico aí, começa acho que $300, e aí Mas depois o de vai inheritance deve ser mais, não? Não Era lembro. mais. 3 Porque de há um 5. especial para inheritance, né? Isso anual, né? Não é um custo que você pague, tchau. Vamos É ver. anual. É anual. Você tem que pagar anual. Tá, não é para todo mundo ainda.
É que o 2 de 3, o problema é que uma chave fica no teu celular, uma chave fica num dispositivo da Trezor e a outra fica com eles. Não é um setup ideal e também não tem suporte, não tem todo esse suporte. O suporte, É. esse daí que eu tô falando, seria um setup 3 de 5. Aí, ó, seria o Diamond, 420 por mês. É muito caro. Não, 3 de 5 tá aqui, ó. 3 de 5 é o 150 por mês. 150 por mês. 3 de Não é 5 ele barato, é dá. caro, Ainda meu. assim é caro, né? É Mas, caro. não, o Casa Inheritance Planning Inheritance era o que eu estava falando. O é aqui, Inheritance é ó. só no top. Olha lá, Muito 400 mais por caro. mês. Por É muito mês? caro. 420. 400 Quem Ó, por que mês. sugeriu esse valor? nossa, os caras Algum estão bitcoinheiro, provavelmente. 420, é. Eu não tinha reparado. 420. Pois é. Verdade. Olha, mas porra, é Agora, muita grana, tá louco, né? É mesmo é, você falar, meu, tem que estar muito chapado para pegar esse plano aqui. Você tem que ser exato. um bitcoinheiro. Mas, Bitcoinheiro, Finalmente Dov, tem isso, sério. né? Dov, assim, é que aí tem assistência, o know-how deles, know-how, sei lá, que eles vão te ajudar a fazer o setup. Também tem um problema aí, né? Você tá botando as informações, se você tem grana para pagar isso, você tá botando as suas Está informações se aí, expondo, né, numa tá se database expondo. central. Mais ou Se menos. você assiste aí o Canivete Bitcoinheiro, dá para montar um setup muito similar, né? Quase tão bom quanto. Multisig, para você testar, testa, começa a abrir, até para você aprender, entender como é que funciona. De repente você quer abrir uma empresa disso no Brasil, oferecer esse serviço Fica a dica aí. por um preço mais acessível aí. E aí você monta a database e depois faz a limpa. Faz um precinho acessível. Não tem Tô como fazer a brincando. limpa porque o cara só tem o setup, só tem uma chave, em tese, Não né? tem, não tem. Então, Just, soluções tecnológicas tem as de custódia, né? E depois tem esquemas de multi-assinatura mais diretos, não tem aí uma entidade no meio, em que você divide em várias assinaturas. E tem os time locks, que alguém quer falar um pouquinho dos time locks, que dá uma certa é, garantia, né? é isso que eu ia falar de time lock. Acho que ainda não está disponível, né? Ou já dá para fazer um time lock de uma UTXO? Eu acho Tá. que dá, Dá. né? O Não. próprio, a KTLC própria, Lightning. Lightning a funciona Lightning assim. usa isso. Exato. A Mas Lightning usa os time locks. depende do estado da rede. Não sei se Não é tão depende simples. do. É Mas, no por exemplo, create, é com por aquela parte do proposta create. com aquela proposta do Brian Bishop de colocar time lock no Layer 1, aí sim vai ser possível. Para os dois lados, vai ser possível você fazer um time lock para que se aquele endereço não é assinado durante um X período de tempo, que ele é transferido para um outro endereço que aí o seu herdeiro tem acesso, e tem um outro que você pode fazer, que é para isso que ele está criando, que se alguém viola a sua carteira ou tem acesso, né, ou de alguma forma assina uma transação que você não deseja, você programa que toda transação que for feita daquela carteira, ela fica locked, fica travada por um período X, pode ser um mês, 6 meses, um ano, e que você precisa assinar com uma outra chave para que essa transação aconteça e vá para esse outro endereço. Ficou claro o que eu falei? Ou seja, se alguém roubar É, a sua carteira e fizer a transação, o bandido não vai ter acesso aos seus BTCs por 6 meses, um ano, você define o tempo, até que, exatamente, por 6 meses ou um ano, e se nada for feito, ele vai ter acesso. Mas se você assinar de alguma forma essa transação é cancelada e a transação não é feita para o endereço que ele queria. O que é genial, né? Em termos de segurança e informação. É, Fala aí, mais ou Dov. menos. Não, soberania individual. é interessante, mas por outro ponto, meio que incentiva, então, o bandido, se ele realmente está motivado a levar esse dinheiro, a tomar uma decisão dura aí de, tipo, eliminar o terceiro. Porque se ele não quer que ele tome a ação, né, preventiva, depois dos 6 meses. Enfim, não é tão perfeito quanto se o ladrão é Mas sofisticado e aí ele também sabe não leva identificar. nada. Não, ele leva. Depois de 6 meses, ele leva. Se ele só não leva se o outro, É tipo, verdade. fizer algo.
souber que ele tem que tomar alguma ação. Enfim, não Tem é... que ter uma salvaguarda aí. Aí tem que ter, ele tem que estar certo que o outro cara tem uma salvaguarda, enfim, que não vai valer a pena, né? Tomar aquela atitude. Enfim, não é tão preto e branco. E se o bandido é meio burro assim, só vai ver o preto e branco, pode ser que... Enfim. Então, nossa dica é: criem um sistema complexo o suficiente para dar para explicar para os seus descendentes, só que não tão complexo que, enfim, você perca tudo. Não, e à medida que a tecnologia evolui, vai ser mais fácil fazer alguns esquemas que hoje em dia são complexos. Por exemplo, eu acho que o time lock é claramente um que vai evoluir, não é? E que eu acho que tem duas coisas interessantes. Um é uma proteção super básica contra sequestro e coisa assim, que é tipo, ó, faça o que fizer com aquela carteira mais cold, não pode movimentar em menos do que X dias. Tipo, aconteça o que acontecer, nem que seja o próprio a querer movimentar, vai demorar X dias. A Coinbase inicialmente tinha um Vault que funcionava assim, agora mudou, exato, ainda tem um lock, mas agora eles têm a custódia, antes não tinham, né? O Vault original, eu cheguei a usar, da Coinbase, eles não conseguiam, eles próprios não conseguiam movimentar, né? A pessoa tinha, acho que isso, conseguia recuperar a wallet fora. Eram 3 dias, né? 3 dias. E então, isso é interessante, e acho que isso vai melhorar, e você vai conseguir fazer isso sozinho. E é uma proteção muito boa contra roubos e coisas assim. Inclusive, durante o lock, depois você recebe um monte de avisos, e-mail, SMS. Quer dizer, se der para fazer uma coisa desse género na própria rede, de uma forma autónoma, isso é espetacular. Você tem que ser muito burro para ser roubado, né? Vai ser em blocos, mas dá. Não vai ser em tempo, vai ser em blocos, mas é possível. Tudo bem, já está caminhando para isso. Então, uma dos time locks interessantes, eu acho que é essa. Pura e simples, não tem a ver com herança, não tem nada a ver com isso, tem a ver com proteção. A segunda, claro, com isso da herança, é tipo, se você ficar quieto e não fizer um ping durante mais de, sei lá, 6 meses, 1 ano, 5 anos, o que você quiser, só aí é que o fundo é desbloqueado para um terceiro. Por exemplo, esse tipo de coisa hoje em dia é super complexo de desenvolver, pode ter bugs, pode ter erros, não dá, mas em breve vai dar para fazer isso de forma simples e tal. Então, você vai poder ter esquemas muito elegantes e muito resistentes, quer a ataques, quer a pessoas que querem o seu mal e tal. Inclusive o cara, sei lá, ficou com Alzheimer e tal, eles têm que esperar uns anos, se for o caso, para pegar o dinheiro, né? Ou até, por exemplo, se você quer que o seu descendente tenha acesso só quando ele completar determinada idade, você coloca o time lock num bloco X e você diz que ela ou ele só vão ter acesso depois do bloco X, depois que fizer tantos anos de idade. E tiver isso é maturidade maravilhoso, é suficiente para elegante. movimentar os satoshis. Sim. E é uma coisa do curto prazo, né? Eu acho Não, que só depois do halving X. Não é pela maturidade, é para render, para fazer render. Para ele fazer o hodl, para garantir o hodl. Não, às vezes idade. Às vezes tem pai, tem mãe que quer que o filho só tenha acesso depois de 21 anos, 25 anos, 30 anos. Tipo, enfim, um trust. Pode ser por idade. Tipo um trust, exatamente, só que sem precisar de um trust. Como é que Trustless. Como é que o Real Satoshi fez com aquele trust dele? Ele registrou em alguma ilha do Caribe. Como é que foi o esquema mesmo? Tulip Trust. Ele comprou uma empresa, né? Tulip Trading, alguma coisa, enfim. Eu não tô sabendo, eu não sei da história. Qual que é a história? Não sei qual é o... Ele comprou uma empresa na ilhas, sei lá, St. Kitts, não sei. O Craig? E Sim. fez um trust aí, okay. Depois ele mudou a data para mandar para a corte lá, para o processo que ele está... É uma palhaçada completa, mas é uma novela que tem um certo lado do humor, não é? O cara é tão ridículo que acaba sendo cômico. Eu acho engraçado ele brincar com o sistema desse jeito, assim, sem consequências, não é? O cara dizia tribunal, dia X vou receber as chaves. É em tribunal.
aí no dia X ele não recebe chaves nenhumas, claro, não existe. E aí não lhe acontece nada, o cara no dia seguinte Nada. devia estar preso. Pedi um mês É, aí de extensão, deram um mês, agora é dia 3, eles vão fazer um E não vai upgrade. acontecer nada novamente. E não vai acontecer e nada, ele diz tudo que em isso maio ele vai fazer, E não por vai que fazer não vai nada. acontecer nada? Porque ele tem bons advogados, que o sistema é ruim. Eu acho que ele tá no Brasil, eu não sei. Não, mas não é ele que decide as regras do jogo. Não, normalmente o Pois é, mas ele é sistema meio louco, americano né? funciona bem, é duro, funciona bem. Não sei, neste caso está falho. é que é Talvez por ser um tema financeiro. É É um que novo. é um processo tema civil, né? financeiro. Geralmente processo civil é financeiro, é multa no fim das contas, settlement, demora pra É caramba. difícil Não ele é responder algo, criminalmente. não É, é não cível, criminal. não. Apesar de que tudo isso está sendo usado agora para fazer pump and dump, movimento de mercado, de shitcoin, o caramba, né? Que aí sim poderia entrar o SEC ou outras empresas. Mas aí Tem que até ver acontecer alguma qual, coisa, qual, qual tudo agência que ele vai tá lucrar, investigando ele, né, tudo que Dov? ele vai lucrar em cima dos trouxas, igual o que ele vai receber no máximo aí de punição do Estado, vai ser uma multinha aí que vai ser ínfima em comparação a que os trouxas estão pagando para ele, passando o BTC aí, especulando naquela porcaria. Então E, tipo, o e- cara não tá nem aí, Eu ainda acho que tem um basicamente. FBI e uma CIA atrás desse cara, meu. Ou isso também, então é outra Deve ter alguém possibilidade. revirando o cara aí pra tentar emplacar O tipo, dividir em algum, conquistar, algum assim, crime. ajuda. não, eu acho que é um misto de ser um processo civil, realmente, com algum desconhecimento, não é, do mundo cripto, do Bitcoin e tal. Deve ser É. isso. O sistema americano normalmente é bem duro com quem transgride, né? Aqui. Mas é que o que ele O, transgrediu, eu não sei qual é o processo, qual é eles estão querendo Ele tá dando que provas falsas, não, mas forjadas. a segunda parte é quer perjúrio. Perjúrio. é exatamente Prejuízo. Esse é o crime. é interessante que o caso é que o tal do Clayman faleceu sem deixar nada para a família e teoricamente ele seria parte do que seria o Satoshi, ou seja, é basicamente o que a gente está discutindo aqui, ou seja, é bem relevante, né? Então, porque ele é um cara que, em teoria, tem quase 1 milhão de bitcoins e que a família não tem posse dessa chave e está querendo agora, está correndo atrás do suposto Satoshi, né? Sócio. O Craig, o sócio dele, o outro Satoshi, segunda parte, suposto, allegedly, né? Não, Deus me livre de dizer aqui, né, que esse cara é o Spoiler, Satoshi. não é. Não é, né? Não é Exato. ele. Não é. Não pensem que é, porque eu estou falando talvez. É o que está acontecendo no caso. É isso que eles estão Na analisando corte. na corte, aí lá na Flórida. Porque, na teoria, então, esse Clayman teria também, né, que receber a metade desses fundos, que estariam presos nesse fundo aí, esse Tá vendo o trust aí, problema de né? herança? É aí um problema Por clássico isso de é que eu me herança. lembrei dele. Por isso é que eu me Exato. lembrei dele. Está dentro do tema e havia esse esquema rebuscado do trust e não sei o quê, E que que não existe. guardava as chaves. E que eu não sei se é muito essa história aí está muito mal contada. Por que que começou também? Por que que esses caras acreditam que o Clayman é o Satoshi também? Ou seja, que eu não sei se é realmente. Enfim, pode até ser que esse cara sim seja o Satoshi que faleceu e as chaves foram pro saco. Mas é pipoca, como o Alan fala. Oxalá. Mas não é. Não é, mas eu gostaria que fosse. Poderia, já foi pro saco, as chaves foram com ele. Mas, né, não dá para saber. Ninguém nunca vai Eu, saber. pessoalmente, cada um tem a sua opinião. Eu acho que o Satoshi, se era uma pessoa, já morreu. Eu também acho. Mas eu não acho que é esse Kleiman, não. Ah, isso de certeza que não. Isso, isso acho que já está Mas para eu além do não acho achar. que foram perdidos os bitcoins. Eu acho que os bitcoins estão bem seguros com a mulher dele. Ah, eu acho que não, eu acho que foram perdidos. Bom, um dia a gente pode saber. Ou não. Enfim, se ficar 50 anos sem movimento, não deve ter. Daqui a 50 anos, podemos dizer. Bom, Ralph Finney falou que os filhos dele estavam bem orientados, né? Mas é dele que eu tô falando. Eu sei. Deu para entender. Se você falou da mulher, aí já ficou claro que era o filho. Eu acho que esses bitcoins aí estão bem seguros.
Era Ainda bem, né? dos caras. Merece cada Dos um caras, deles. exato. Dos caras originais, é dos que eu mais gosto. Então Cara, ficou. 5 estrelas. Então Se ele tivesse que passou bem. escolher. Ó, esse é um outro caso, então. O Finney é outro caso. Será que ele passou bem a herança? Porque não, mas não foi tão inesperado, né? A doença Não, ele estava doente pra foi caramba. indo com não foi. Teve tempo para planejar bem bonitinho. Sim, sim. Né? Vocês acham que mataram Ralph Finney? Eu não sei. Ele estava doente pra Deus. caramba. Eu acho que não. Mas essa Não, doença é que aí, diz. meu. Deus ele é matou. como é que chama o nosso amigo lá que veio falar do do Nash? O Daniel. Ele Daniel. falou, o Daniel desconfia aí que é alguma possibilidade de envenenamento, algum tipo de, de Eu acho que coisa. isso é teoria da Tem coisa. conspiração. O cara era doente. Não, é. imagina. Não, teoria, não, é só uma teoria da conspiração. É que ele vê as duas pessoas que ele acha, né, que foram eliminadas, entre aspas, muito proximamente, seja, Mas é né, incrível como uma ser com Satoshi doença, outra com acidente. te faz arriscar a vida, né? Desse jeito. Porque Todo será, né? Satoshi aí tá morto ou quase morrendo. E só lembrando para encerrar o tema, né? Se você acha que deixar numa corretora, que essa era a pergunta do Joãozinho, né? Se você acha que deixar na sua corretora garante o acesso aos seus herdeiros, dos seus bitcoins aos seus herdeiros, o senhor, a senhora está redondamente enganado. Muito pelo contrário, possivelmente. Então, Sim, acorda, abre o olho, Zé. Não tem regulação assim no Brasil, né? Principalmente. Abre o olho. Não, em nenhum lugar, o máximo, exato, você vai ver bem os termos, de repente, tá, mas também eu não confiaria. Você viu o que aconteceu com aquela super exchange aí que abriu lá no Paraná, né? Aquele que até tinha nome de banco, né? Foi para o saco. Enfim, não só, você não corre o risco, mesmo se ela continuar existindo, você também corre o risco dela não estar aí. Também corre o risco do banco fechar, na verdade, né? Se parar para pensar assim, né? Até que, mas tá, aí o herdeiro vai saber antes, vai poder, né, pegar lá, mas também corre o risco do banco quebrar as botas, quebrar as pernas, fechar, não dar acesso para nada, pegar, confiscar tudo, porque vai para bankruptcy, sei lá. Not your keys, not your coins. Existe lei para isso, Mas meu amigo, não, quero dizer o seguinte, que se você tem dinheiro no banco e o banco entre falência, tem um teto que o banco garante, né? Que o governo garante que Banco você tem Central, acesso. É o Banco Central que garante. Mas e aí, e essas caixas aí que você não sabe o que tem dentro e como é que você vai provar o que tinha lá dentro? Se você tiver Se o banco isso... quebrar, mas o cofre é diferente. O que está dentro é sua propriedade. Isso é o depósito. Se o banco faliu... Não, mas o conteúdo do cofre é seu. Ele é como se estivesse guardando uma coisa sua. Não está na massa falida. O conteúdo do cofre não entra na massa falida. Mas só que se o banco falir, vai lá e abre a sua gaveta e tira, porque ninguém vai mais manter. Mas é um crime. Não quer dizer que não faça, mas é um crime. Olha, eu estava vendo aqui uma coisa engraçada, que eu já nem lembrava disso. O Ralph Finney, ele está criopreservado. É verdade. Ou seja, tá pagando em Satoshi. Quem sabe, ele não passou. Daqui a 100 anos, quando ele for recuperado, aí ele tem a ressurreição do Messias. Guardou na memória, é um brain wallet. Tá aí guardado. Quão comum é alguém Cold wallet. Bem cold, freezing cold. Perfeito para encerrar, mas pergunta, quão comum é para alguém criopreservar o seu corpo nos Estados Unidos? Acho que caro, porque é caro. Não é caro. Você assina o seu seguro de vida em nome deles, eles recebem seu seguro de vida e te mantêm lá. Tem que ter acho que é um seguro de no mínimo 5 milhões que você tem que fazer. Tá. Okay. Sim, mas não é você que vai pagar os 5 milhões, você vai pagar enquanto você estiver vivo, entendeu? Com o seguro de vida. Mas quantas pessoas fazem isso? Porque eu queria saber quão... Não são muitas. Não são muitas.
Não é popular, não é um negócio. Não é popular. Também. Não deve ser, não é? Mas eu já pensei várias vezes em fazer isso. Deixa eu ver, how many people? Já pensou, Alan? Você acorda lá em 2400. Que álbum estamos? Olha só como é O pouca Alan até gente. travou, o Alan deu um freeze aí na tela. O Becas também. Não. Ai, cara. Era de brincadeira. Claro que não. Aí Olha, voltou, o Alan voltou. Mas olha, estou vendo aqui os números. Em 2014 havia 250 pessoas apenas criopreservadas nos Estados Unidos. 250. Nossa, não. O Walt Disney tá lá. Ano em que ele morreu, curiosamente. Ou seja, 1 em 250, hein? E há 1.500 pessoas que já planejaram que quando morrerem vão ser criopreservadas. Isto nos Estados Unidos. Então é um número muito pequeno, muito, muito pequeno. Os bitcoinheiros não recomendam esse tipo de cold storage para chaves. É porque não se sabe se Pelo há damage reprovado. na memória. O cara acorda esquecido, acabou. Não? Já era. Mas mesmo porque se o cara acordar em 2141, acabou o Bitcoin já, não tá mais minerando, né? Já não tem subsídio, exato. Acabou. E tem o Bitcoin Marte, vai ser uma blockchain separada, né? Porque 10 minutos não dá tempo. Sidechain. Aí vai ver é maior do que a da Terra, que está Orbit destruída. Imagina, você acorda em 2140, tá cheio de estátua do cidade do Craig Wright aí por aí. Nossa. Fala, me mata de novo. E a Constituição é assim, Law, Finance, Risk Finance. Risk Finance. This is law. Welcome to law.